O Internacional volta a campo amanhã contra o Fortaleza e o desafio é complicado, né? A gente sabe dos últimos resultados que o Inter conseguiu, que o Inter obteve lá no Castelão, muitas goleadas ultimamente, né? O próprio jogo do ano passado que o Inter vinha embalado, acabou levando 3-0 lá. A gente sabe da dificuldade lá contra o Fortaleza. Porém, se o Inter quiser continuar essa levada de bons resultados aí, e especialmente não se desgarrar, né, do pelotão da frente, precisa pontuar num jogo como esse contra o Fortaleza. Como eu falei no início do vídeo, o Inter é o atual líder por critérios até o início da rodada. Precisa pontuar pelo menos um ponto amanhã. Claro que a gente não vai para lá para buscar um ponto, a gente vai para lá para buscar a vitória. Agora a gente precisa também entender que a dificuldade de jogar contra o Fortaleza lá é muito grande. O time do Fortaleza é um time bem treinado pelo Vojvoda, não passa um grande momento, é verdade isso, mas tem bons jogadores, né? Tem o Marinho, tem o Lucheiro, tem vários jogadores de qualidade. Então, o time deve ter algumas modificações, a gente durante o dia vai apurar isso para vocês, porque hoje ainda tem treinamento antes da viagem, pelo menos não saiu a lista de relacionados, estou gravando o vídeo bem cedinho ainda, e o Inter deve ter algumas mudanças, e até por isso a dificuldade pode ser maior. Mas como eu falei, o Inter precisa ir para Fortaleza para mudar um pouco, né, esse panorama dos últimos jogos contra o Fortaleza lá no Castelão. Precisa pontuar amanhã à noite, 20 horas, no Castelão. Mas a gente vai falar muito sobre esse jogo ainda, né, durante o dia de hoje, amanhã também, no nosso pré-jogo do Inter contra o Fortaleza. Coloca aqui embaixo se você está otimista. Você acha que o Inter, mesmo com algumas modificações que devem ocorrer, por exemplo, Fernando, Alan Patrick, né, o Bruno Henrique, esses três podem ser e devem ser poupados, né? O Inter pode, com essas mudanças, conseguir um bom resultado lá contra o Fortaleza? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Como eu falei, seria fundamental pontuar. A gente vai para lá para buscar pelo menos um ponto, né? Contra o Fortaleza no Castelão, depois volta para jogar contra o Palmeiras na quarta no estádio Beira-Rio. Quero falar agora sobre o meio-campista aí, que durante as últimas horas, antes do fechamento da janela de ontem, né, surgiu rumores ainda de que poderia, na metade do ano, reforçar o Inter, que seria um sonho da direção do Inter contar com esse jogador, repatriar esse jogador. Eu tô falando, é óbvio, do Fred, tá? O Fred, que é um jogador com passagem pelo Inter, né? Foi muito bem lá em 2000 e... me ajuda, acho que foi 2014, me ajuda aí nos comentários, tá? O Fredinho, como era chamado, e depois foi para a Inglaterra, atuou em vários países hoje, se não estou enganado, está na Turquia, e é um sonho realmente da direção do Internacional. Fui apurar algumas informações, ontem um colega aqui do YouTube, Marinho Saldanha, né, acabou trazendo a informação de que o Inter poderia contar com esse jogador na metade do ano, tentar esse jogador. O Inter sabe da dificuldade para conseguir contratar um jogador do nível do Fred, que ainda tem mercado na Europa, né? Porém, a direção do Inter mantém uma expectativa, por mais que não confirme oficialmente, mantém uma expectativa sim sobre esse jogador, sobre esse nome. Seria realmente um jogador para mudar o meio-campo do Inter. Um jogador mais jovem, né? Mais jovem que o Bruno Henrique, por exemplo, e é um motorzinho do time. Para mim, realmente mudaria ainda mais o patamar do meio-campo do Inter. Não sei qual a opinião de vocês, mas, em princípio, a direção sabe da dificuldade, é difícil de negociar com os clubes turcos, né? E claro que sabe também da vontade do Fred em retornar ao futebol brasileiro, não sabe se é agora ou mais para frente, mas o Inter tem uma carta na manga e acha que pode sim ser possível pelo menos o início de negociação, né? Mas aí na metade do ano, tá bom? Seria realmente, na minha avaliação, uma baita contratação. O Fred ainda joga em alto nível. Muitos vão vir aqui dizer, o Fred já está veterano. Não, tá? O Fred ainda joga em alto nível, eu acho que agregaria a qualidade, ainda mais por um meio-campo, como eu falei, né, que é veterano do Inter, que tem o Fernando, que tem o Bruno Henrique, que tem o Alan Patrick, que são jogadores mais veteranos, e o Fred é um pouco mais novo, e é um cara que tem um vigor físico. Não é só pela questão da idade, tá? O Fred tem uma complexão física, que faz com que ele vá jogar, com certeza, até aí 37, 38 anos, brincando. É um cara magro, um cara rápido, né? E poderia agregar qualidade. E, como eu falei, o Inter mantém pelo menos alguma expectativa nos bastidores aí de poder daqui a pouco negociar, né? Quem sabe, e buscar esse jogador. O Inter quer jogadores, e na metade do ano deve buscar, tá? Jogadores que possam agregar aí sim, ainda mais, de forma definitiva, daqui a pouco 1 ou 2 jogadores, para a gente buscar realmente títulos importantes lá na frente. E aí as competições afunilam, né? E o Inter vai ter que contratar pelo menos mais 1 ou 2 jogadores.
Qual a sua opinião sobre o Fred? Seria realmente o jogador a ser contratado que iria dar uma consistência maior ao meio-campo, mais qualidade ao meio-campo, mais um pouco de juventude ao meio-campo, mesmo que ele não seja um cara jovem e tal, mas ele é mais jovem que o Bruno Henrique, por exemplo? Você acha que o Inter poderia conseguir contratar o Fred e aí sim eliminar essa carência que a gente fala que o Inter tem no meio-campo? Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Eu falei aqui e repito, acho que o Fred seria sim uma boa, seria um jogador interessante e poderia nos ajudar na metade do ano. Deixa a tua opinião aí embaixo, que será fundamental para esse conteúdo aqui no canal, beleza?